Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? E aí pessoal, Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te mostrar uma coisa que eu mostro apenas para quem faz parte do meu treinamento intensivo e fechado. Raras vezes eu coloco aqui no YouTube coisas que eu não mostro, que eu só mostro dentro dos meus treinamentos. Então hoje você vai ter a oportunidade de aprender uma estratégia chamada FR1. Se você não sabe o que é FR1, eu vou te mostrar nessa aula. É uma estratégia muito prática para que você possa ter dinheiro, ganhar dinheiro de uma forma rápida, operando scalp. Antes de eu te mostrar essa estratégia, eu quero te convidar para participar aqui do meu canal no YouTube. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você clicar e se inscrever. Clica e se inscreve, porque cada vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Mas é importante também que você ative o sininho aqui desse vídeo. Além disso, aproveite e deixe seu joinha aqui, porque cada vez que você curte, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então, se alguém está procurando por alguma forma de ganhar dinheiro rápido utilizando Scalp, elas vão encontrar essa aula a partir do momento que você curtir. E os últimos dois recados. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar dois links muito importantes. O primeiro link é o do meu canal fechado e exclusivo no Telegram, onde eu estou compartilhando outras técnicas e insights exclusivos lá também. É só clicar aqui embaixo e participar gratuitamente. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu grupo fechado no Facebook, que hoje é o maior grupo de traders do Brasil. Então clique e participa lá também. Então olha só, deixa eu te dar primeiro um bastidores de como que funciona a estratégia FR1, que é exclusiva para quem faz parte do meu treinamento chamado Mestre dos Candles. O FR1 funciona assim. A gente já sabe que o gráfico tem vários candles, várias velas. Só que quando você começa a entender de forma aprofundada a leitura de candle, você consegue fazer trades com base em um grupo pequeno de candles. Alguns dias atrás eu havia postado aqui no YouTube um trecho de um outro vídeo onde eu te ensino uma técnica para você fazer a leitura de candle de uma forma mais prática, a chamada técnica de usar os blocos dos candles. Dá uma olhada nesse vídeo. Uma técnica muito simples também que é com relação à leitura de candle é para a gente não analisar o gráfico inteiro, uma pessoa que está recém aprendendo a fazer esse tipo de análise, você pode também dividir o gráfico que você está analisando em blocos com poucos candles e a partir daí você começa a analisar a força dentro de cada bloco na expectativa de continuidade e de rompimento desse bloco. Então aqui, por exemplo, a gente percebe várias formações de força dentro de cada bloco e a partir daí você começa a pegar um pouco mais como que é feita a leitura de candle e expandir um pouco mais a sua visão para posteriormente começar a fazer a leitura num bloco maior, no caso essa continuidade inteira aqui do gráfico. Agora, quando você sabe exatamente como identificar a leitura de candle utilizando esses blocos, você consegue ir um pouco mais além. Você consegue utilizar grupos muito reduzidos de candles para você poder identificar o que eu costumo chamar de linha do pescoço do mercado. Essa linha de pescoço é como se fosse um pivô. Na verdade, é antes do pivô. Eu vou te mostrar agora como que isso funciona de forma mais clara. Mas só para que você possa entender. Quando você tem um nível do gráfico onde é difícil do preço romper num curtíssimo período de tempo, você consegue se aproveitar de um rompimento rápido desse tipo de momento do gráfico. Deixa eu te mostrar isso no gráfico de uma forma mais prática. Olha só. O FR1 é uma das coisas mais bacanas que eu gosto de operar. Deixa eu te mostrar aqui. A gente faz a estratégia do pescoço normalmente identificando um grupo pequeno de traders, de candles, tá? Então, por exemplo, se eu for pegar isso daqui, e dar um zoom, eu preciso fazer uma leitura de candle muito apurada aqui para poder identificar o nível de pescoço. Funciona mais ou menos desse modo aqui, o mercado está caindo.
Se esse último candle foi vermelho e de repente a gente tem 3 candles verdes, isso significa que o mercado subiu até lá, desceu e depois voltou a subir. Então, dentro desses 3 candles, eu tenho esse nível aqui, que foi como se fosse uma resistência do preço. Então, aqui seria um nível de pescoço, um nível de mini resistência. Então, é assim que a gente faz a leitura do pescoço. Deixa eu dar outro exemplo para ficar mais claro isso para você, se você ainda não entendeu. Digamos que você está olhando para esse ponto aqui do gráfico, você quer identificar o pescoço. A gente sabe que o mercado subiu, ele desceu, só que esses 2 candles aqui, eles tiveram essa alta ali. Então a gente pode operar o rompimento desses 2 candles vermelhos. Aqui está lindo de te mostrar isso. O mercado desce, sobe, desce e mais uma vez volta a subir. O pescoço seria aqui. Seria aquele ponto antes, que a gente percebe que o mercado meio que dá uma seguradinha. Por exemplo, aqui seria um nível de pescoço. Aqui seria um nível de pescoço lindo, aqui é onde o mercado desce, sobe, depois sobe de novo. Aqui é um nível de pescoço muito bonito. Um nível de pescoço aqui, ó, o mercado desce, sobe, desce. Isso aqui é um nível de pescoço. É diferente de pivô, tá? Eu sei que talvez você possa ter ficado pensando que é só operar o pivô então. Não, é diferente do pivô. Não é um pivô em si, é um nível que pode ser antes do pivô. Por exemplo, aqui o mercado desce e dá essa enrolada aqui. Por aqui seria um nível de pescoço, antes do pivô, tá? Aqui, por exemplo, o mercado desce, sobe na leitura de candle, ele desce nesse candle, ele sobe de novo. Aqui, isso daqui é um nível de pescoço. Então, quando rompe isso daqui, você pode fazer um super no scalp aqui. Tá? Para quem ficou se perguntando do que eu estou falando, a estratégia FR1 faz parte do Mestre dos Candles 3.0. É uma estratégia para você pegar trades rápidos de continuidade de movimentos, são falsos rompimentos, que você consegue capturar um scalp muito rápido. Então olha só, para que você entenda de forma completa, quando você está olhando para o gráfico de diversos tempos gráficos, você vai ver um grande número de candles aparecendo. Quanto mais você aproximar os candles, você vai ver que tem pequenos grupos de candles. Com esses pequenos grupos de candles, quando você aproximar ainda mais, você vai ver que tem momentos onde a própria leitura de candle te mostra que o mercado deu uma subida e deu uma descida, deu uma subida e deu uma descida. Você consegue ver esse tipo de movimentação com apenas 2 ou 3 candles. 3 candles já te mostra isso. Se você vê, por exemplo, 3 martelos invertidos aparecendo lá embaixo no gráfico, você sabe que o topo do pavio do martelo invertido é a máxima naquele candle, né? Então, a partir desse momento, você sabe que quando o preço romper aquele topo do pavio desses 3 martelos invertidos que apareceram lá embaixo, você consegue, então, fazer um trade na estratégia FR1 para pegar um scalp rapidinho. Você consegue fazer isso não apenas operando com base em pivô, mas operando essa leve consolidação que o mercado tem antes do momento do pivô. E é com base nisso que você consegue fazer trades muito mais rápidos com base somente na FR1. Se você for operar no estilo tradicional, você vai simplesmente esperar o preço romper os topos e os fundos. Quando o mercado está subindo, ele vai deixando os topos e você espera o mercado romper esses topos para você entrar. Agora, com base na FR1, você consegue entrar antes mesmo do preço chegar nesses topos. No momento que o mercado está indo em direção ao topo, você consegue identificar uma leve consolidação, uma leve congestão em poucos candles, 2, 3 candles, e quando o preço rompe esses candles, você estaria então operando com base na FR1. Nada mais é então do que uma estratégia de rompimento de candle, no entanto, utilizando um grupo de candles, não apenas o rompimento de um candle, utilizando um grupo reduzido de candles para você operar o rompimento da congestão desse grupo reduzido de candles. Esse tipo de estratégia é um pouco mais avançada, eu sei que muitos de vocês estão começando do zero, por isso é importante que para que você possa ter entendimento do que eu acabei de te mostrar, que você entenda 2 coisas. Primeiro, como que um candle é formado, e para isso, dá uma olhada nesse insert. Olha só, isso daqui aqui embaixo é o que a gente costuma chamar de pavio ou sombra. Isso daqui é o pavio ou sombra. E você pode ter pavio e sombra tanto embaixo como também lá em cima do candle. Pavio e sombra então aparece nas 2 extremidades. Pode ter pavio de sombra ou pode não ter pavio de sombra. Isso daqui, todo esse bloco aqui, é o que a gente chama de corpo do candle. Só que tem uma peculiaridade muito importante com relação à cor dos candles.
Se o candle for verde, significa que é um candle que está subindo. Ou seja, esse ponto aqui embaixo, num candle verde, esse ponto aqui, é o que a gente chama de abertura. A vela abriu aqui. Esse ponto lá em cima do corpo é chamado de fechamento. Significa que a vela fechou ali. Então, quando você sabe como é que funciona um candle, você consegue partir para o próximo passo, que é você entender a leitura de candle mais aprofundada. Dá uma olhada nessa estratégia também. O nome que eu dei para esse setup é 4PC, porque são 4 passos que a gente vai seguir para poder localizar o nosso ponto de entrada. O primeiro passo é identificar a tendência, ou seja, a direção que o mercado está indo. O segundo passo é identificar a estrutura que o mercado está tendo. Eu quero que o mercado esteja com uma estrutura a favor dessa tendência. A gente sabe que só existem 2 tipos de estrutura. Ou existe uma estrutura de alta, que é com topos e fundos mais altos, ou existe uma estrutura de baixa, com topos e fundos mais baixos. Só existem esses dois tipos de estruturas. Eu quero que a minha estrutura esteja a favor da minha tendência. Se eu estou em uma tendência de alta, eu quero que tenha a estrutura de alta. Se eu estou em uma tendência de baixa, eu quero que tenha a estrutura de baixa. O terceiro passo é, após eu identificar a estrutura a favor da tendência, identificar o meu candle de força, que nada mais é do que um sinal de força a favor da estrutura e da tendência. E o quarto passo é simplesmente entrar no trade, fazer a minha operação. Então você percebe que essa estratégia é com base em rompimento de pivô, o 4 passos da continuidade, onde você tem a leitura num candle de força rompendo o topo anterior. Agora, com o FR1, você consegue entrar antes mesmo, em qualquer tipo de congestão de 2 ou 3 candles, quando o preço rompe, no caso, o que eu costumo chamar de linha do pescoço, é o seu ponto de entrada. Aplica isso que eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro, porque eu aplico isso todos os dias e meus alunos também aplicam e a gente ganha dinheiro todo dia com base nisso. Aplica você também.